Esse aqui é um vídeo de esclarecimento, porque eu fiz há alguns dias um vídeo sobre o novo entendimento do STF que passou a admitir novamente a criação de procuradorias em universidades públicas estaduais. E isso gerou algumas dúvidas, principalmente porque no site do Supremo Tribunal Federal, na notícia que tratou desse julgamento, foi falado que a Universidade da Paraíba poderia ter uma procuradoria própria, porque se tratava de uma procuradoria anterior à Constituição Federal de 88. E aí teve muita gente que achou, olha, então quer dizer que o STF não entende que procuradoria, que universidade estadual pode ter procuradoria própria. Ele só entendeu isso nesse caso porque era uma procuradoria anterior à CF 88. E não foi isso que aconteceu, tá? O STF realmente mudou o seu entendimento e passou novamente a admitir a criação de procuradoria em universidade pública estadual, independentemente de ser uma procuradoria anterior à Constituição ou posterior à Constituição. E é isso que eu vou esclarecer nesse vídeo aqui. Pessoal, olha só, na ADI 7218 foram impugnadas normas do Estado da Paraíba que criavam procuradorias paralelas à PGE em entidades da administração pública do Estado da Paraíba. E lá, nesse julgamento, o STF aplicou o famoso princípio da unicidade da advocacia pública estadual, que está lá no artigo 132 da Constituição. Para quem ainda não sabe, esse princípio fala que, no âmbito estadual, só pode ter um órgão e uma carreira de advocacia pública, que é a PGE, a Procuradoria Geral do Estado, que é a carreira de procuradores do Estado. Então não pode ter carreiras paralelas à PGE para desempenhar as atividades de consultoria jurídica e de representação judicial da administração pública, porque existe uma exclusividade para essas funções dos procuradores do Estado. E aí tem algumas exceções, tá? Por exemplo, o Poder Legislativo Estadual pode ter uma procuradoria própria para defender as suas prerrogativas constitucionais. A mesma coisa se aplica para o Tribunal de Justiça do Estado. Pelos mesmos motivos, pode ter uma procuradoria própria. Enfim. E aí, a gente tem uma exceção também prevista na Constituição Federal, ou melhor, no ADCT, lá no artigo 69, que diz que as carreiras paralelas à PGE anteriores à Constituição de 88 podem continuar existindo depois da Constituição de 88, tá? No âmbito estadual. E esse artigo 69 ele se refere a consultorias jurídicas. Então ele fala, olha, as consultorias jurídicas paralelas à PGE que já existiam antes de 88 podem continuar existindo no âmbito da advocacia pública estadual. Bem, então esse é o contexto, tá? O que foi que o STF decidiu nessa ADI 7218? Ele decidiu que ele sempre decide, né? Então ele decidiu que as procuradorias autárquicas que foram criadas no âmbito do Estado depois da Constituição de 88 são inconstitucionais. E aí, quando ele tratou da procuradoria universitária, que havia uma procuradoria no âmbito da Universidade Estadual da Paraíba, quando ele tratou da procuradoria universitária, ele falou o seguinte, olha, o STF tem precedentes que autorizam as universidades públicas estaduais a terem procuradorias próprias por conta da sua autonomia universitária. E aí, no vídeo anterior que eu gravei, eu expliquei que o STF, quando decidiu isso, né, o julgamento foi capitaneado pelo ministro Dias Toffoli, porque foi o voto dele como relator que venceu o julgamento. O Dias Toffoli falou no voto dele o seguinte, olha, a gente tem esses dois precedentes aqui, que dizem que universidades estaduais podem ter procuradoria própria por conta da autonomia universitária. E aí ele omitiu a existência de um precedente mais recente ainda, que dizia que a universidade estadual não poderia ter procuradoria própria. Só que aí, enfim, o Dias Toffoli falou no voto dele, olha, o STF tem entendido sim que a universidade estadual pode ter procuradoria própria por conta da autonomia universitária. Beleza? Então, ele aplicou esse entendimento no voto dele que foi seguido pelos outros ministros, tá? Foi seguido unanimemente isso. O que acontece foi que o Dias Toffoli, quando foi analisar a norma da Paraíba, que tratava da Procuradoria da Universidade Estadual da Paraíba,
falou o seguinte: olha, essa Procuradoria Universitária foi criada antes da Constituição de 88. Então, isso aí já atrairia a aplicação do artigo 69 do ADCT, que permite a permanência, depois da Constituição de 88, de carreiras paralelas à PGE, que já existiam antes de 88, para exercer consultoria jurídica. Então ele falou isso: olha, a Procuradoria da Universidade Estadual da Paraíba foi criada antes de 88, então isso já permitiria que ela exercesse a consultoria jurídica ainda hoje, depois da Constituição de 88, por conta do artigo 69 do ADCT. Só que daí, e ele continuou falando, ele continuou no voto dele falando o seguinte: só que não apenas isso. A Procuradoria da Universidade da Paraíba pode exercer não só a consultoria jurídica, mas também a representação judicial, ou seja, ela pode exercer amplamente, plenamente, a advocacia pública em relação à universidade estadual. Por quê? Porque universidades estaduais podem ter procuradoria própria em virtude da autonomia universitária. Então, o motivo de o STF ter decidido, nesse caso, que é constitucional essa procuradoria universitária, não foi o fato de ela ser anterior a 88. O fato de ela ser anterior a 88 até foi mencionado no julgamento, mas só como um plus, como uma constatação. O motivo do STF ter considerado constitucional essa procuradoria universitária foi o princípio da autonomia universitária previsto no artigo 207 da Constituição. Então, seja a Procuradoria Universitária Estadual anterior a 88 ou posterior a 88, ela pode existir normalmente, sem problema nenhum, segundo decidiu o STF nesse julgamento, retomando aquele entendimento anterior de que universidade estadual pode ter procuradoria própria, tá? E só um adendo aqui para que fique mais claro ainda para vocês. O STF tem jurisprudência, e eu já mencionei isso aqui nesse vídeo, mas só reiterando, o STF tem jurisprudência no sentido de que as carreiras paralelas à PGE anteriores a 88 podem continuar existindo, mas só para a consultoria jurídica. Não pode realizar representação judicial, porque o artigo 69 do ADCT só fala em consultoria jurídica. Ele fala: as consultorias jurídicas paralelas à PGE existentes antes de 88 podem continuar existindo. Então foi específico para a consultoria jurídica. Então, segundo o STF, as carreiras anteriores a 88, paralelas à PGE, podem continuar existindo depois de 88 só para a consultoria jurídica. Não pode realizar representação judicial. E aqui, nesse caso, o STF admitiu que a Procuradoria Universitária realizasse tanto consultoria jurídica quanto representação judicial, o que deixa muito claro que o motivo de o STF entender pela constitucionalidade da Procuradoria Universitária não foi o fato de ser uma procuradoria anterior a 88, foi o fato de que a Constituição consagra a autonomia universitária. Então, seja antes de 88, seja depois de 88, segundo o entendimento atual do STF, que foi adotado aqui na ADI 7218, universidade estadual pode ter procuradoria própria, e essa procuradoria vai realizar tanto a consultoria jurídica quanto a representação judicial, tá? Eu trouxe aqui os trechos do voto do Dias Toffoli que deixam muito claro isso que eu falei para vocês não ficarem com nenhuma dúvida mais, tá? Nenhuma dúvida. Olha só, vou jogar na tela aqui. Vamos lá. Nesse trecho do voto, o Dias Toffoli estava explicando o que era o princípio da unicidade e estava explicando quais eram as exceções a esse princípio, tá? E aí, ele falou aqui nesse trecho o seguinte: além dessas exceções, é preciso ressaltar que o Supremo Tribunal Federal tem decidido pela constitucionalidade da instituição de procuradorias em universidades estaduais em razão do princípio da autonomia universitária. Está muito claro aqui o fundamento da constitucionalidade dessas procuradorias, então, tá, pessoal? E aí ele citou o precedente, a ADI 5262, de relatoria da Carmen Lúcia, julgado em 2019. E aí ele segue: igual compreensão foi externada pela Suprema Corte quando do julgamento da ADI 5215, que foi relatada pelo Barroso. Então ele citou os dois precedentes
em que o STF admitiu a criação de procuradoria em universidade pública estadual. E aí ele, seguindo no voto dele, ele falou o seguinte: conforme informado nos autos, a Procuradoria da UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, foi criada pela Lei Estadual 4977 de 87, portanto, antes da promulgação da Constituição. Então, veja, ele mencionou isso, mas foi só como um plus, tá? Como um adicional. E aí ele seguiu falando o seguinte: por tudo que já se disse até aqui, além de aplicável à hipótese o artigo 69 do ADCT, né, além disso, né, do que se infere a validade constitucional das atividades de assessoramento e consultoria jurídica desempenhadas pela Procuradoria-Geral da Universidade Estadual da Paraíba. Então ele falou, olha, como essa Procuradoria é anterior a 88, além de ser aplicável a ela o artigo 69 do ADCT, o que permite que ela desempenhe a consultoria jurídica, não se pode olvidar da sua legitimidade para representar judicial e extrajudicialmente a Universidade Estadual, na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, a qual, como visto, tem admitido que as universidades estaduais possam criar e organizar procuradorias jurídicas, e não apenas consultorias jurídicas, em razão da sua autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial, que está no artigo 207. Essa aqui é a chamada autonomia universitária. Então, pessoal, tomem muito cuidado com isso, não se confundam, tá? A notícia publicada no site do STF não foi bem redigida. A pessoa que redigiu deve ter se confundido, deve ter escutado por alto, não leu direito o voto do Dias Toffoli, enfim, teve alguma confusão, e aí a pessoa que publicou aquela notícia falou, olha, a norma da Universidade da Paraíba é constitucional porque é anterior a 88, e não é esse o motivo. O motivo adotado pelo STF foi a autonomia universitária. Então, ainda que fosse uma norma posterior a 88, uma procuradoria posterior a 88, ela seria, segundo o entendimento que foi adotado pelo STF, constitucional, tá? Então, cuidado. Tem alguns perfis, alguns sites que só estão replicando essa notícia do site do STF e estão falando que, nesse caso aí, a Procuradoria da UEPB foi considerada constitucional por ser anterior a 88. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Muito cuidado. Espero que agora esteja tudo claro para vocês e que vocês não fiquem com nenhuma dúvida mais, tá bom? É isso aí. Valeu, galera, e até a próxima.